do PT foi o número da semana, que é tirado da seção Igualdades do site da Piauí, publicada semanalmente no site. Qual é o nosso número, Mari? Fernando, o número da semana é 570 mil. Pela primeira vez desde a redemocratização, o segundo turno da eleição teve um número menor de abstenção que o primeiro turno. 570 mil eleitores a mais de uma votação para outra. Momento fun fact, é o equivalente à população de Juiz de Fora. Essa eleição também teve o menor índice de votos brancos e nulos desde 1994. A partir de dados coletados pela consultoria ASK e pelo site de jornalismo de dados Pindograma, o Igualdades dessa semana detalha os resultados da eleição deste ano para presidente e governador. E só não foi menor a abstenção por causa da Polícia Rodoviária Federal, que mesmo assim, em alguns estados do Nordeste, como Alagoas, conseguiu atrapalhar a votação, né, e impedir que os eleitores chegassem à urna. Não foi nada excepcional, e o Alexandre de Moraes aí agiu muito bem quando conseguiu avaliar que o impacto seria pequeno e não quis criar uma tempestade num copo d'água no dia da votação, né? Mas é um fenômeno que mostra o grau de interesse, né, pela política. Esse é o lado bom da polarização. As pessoas efetivamente se mobilizam para ir votar e diminui muito o não voto. Teve realmente um engajamento, uma temperatura que me pareceu diferente de anos anteriores. Muita gente mobilizada para diminuir a abstenção, né? Não Sim. só a justiça eleitoral, como a sociedade civil, muita gente atuando para que isso acontecesse. Eu acho que o resultado saiu até melhor do que se esperava. Ninguém previa que ia ter um quórum maior no segundo turno. Eu mesmo fiz projeções baseadas no passado que projetavam uma diminuição significativa da presença, né? O único estado que teve mais gente no segundo turno do que no primeiro em 2018 foi o Ceará. Era a única exceção dos 27 unidades da federação. Teve mais gente no segundo, depois que o Ciro foi derrotado, aí mais gente foi votar. Em 2018. Uhum. É exatamente isso. Se dependesse do Ciro, Bolsonaro teria sido eleito esse ano. Essa que é a verdade. Não, e o incrível é que você vê que ele conseguiu ferrar tanto o PDT que nem se discute alguém do PDT fazer parte do governo, por enquanto. Vamos ter que arrumar alguma coisa, né? Para o PSB também, etc. Aliás, também isso mostra como essas articulações ainda estão muito incipientes, né? Exatamente. Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, o PSDB é bem cotado. Qual o PSDB? Não, porque o PSDB agora tem vários, né? Porque o de São Paulo, por exemplo, é golpista. Presidente da Câmara Municipal, que é uma vereadora ligada à Assembleia de Deus, falou que não reconhece o resultado da eleição. Porque o Aloysio, o Zé Aníbal, a turma da velha guarda do PSDB, tá com o Lula, já não é de domingo. Pois eu vou dar um furo aqui para vocês e dizer que o Lula vai criar o Ministério da Turma Boa, com sede em Paris, para o PDT. Encerramos assim o número da semana. Vamos para o terceiro bloco falar de realocação de gente no poder, como é que vão ficar os governos dos estados e como está o jogo na Câmara especificamente, no Congresso, mas especificamente na Câmara. A gente já volta. Muito bem, Thaís Bilenque. Vamos começar falando do Congresso? Vida vai, vida vem, ano vai, ano vem. E Valdemar Costa Neto, o boy, presidente do PL, continua na crista da onda. O que ele está aprontando? Na segunda-feira, ele teve uma conversa um pouco mais longa com o Bolsonaro lá no Alvorada. E de lá, chispou rapidinho para a residência oficial para falar com o Lira. Nessa conversa com o Bolsonaro, ele queria ouvi-lo sobre o que ele esperava para sua carreira a partir da derrota. Nas palavras de um aliado, Valdemar realizou o sonho de ter um partido rico e robusto, que ele nunca tinha conseguido. Um partido com fundo partidário na casa dos bilhões, né? Tem 1 bilhão de fundo partidário. É o maior partido do Congresso. É a maior bancada, tá com 99, já passou disso, porque já veio um ou outro. E ele tem expectativa, o Valdemar, de que venham mais uns 10 na janela partidária de abril.
Mas, nesse processo, o Valdemar, que é muito profissional no que faz, percebeu que, na verdade, o PL são 2 partidos. Tem o partido dele e tem o partido do Bolsonaro. E que o partido do Bolsonaro poderia criar dor de cabeça para ele. Então, rapidamente, ele entrou em campo para costurar uma saída para essa situação. Nas contas dele, segundo me informaram, cerca de 40 deputados são mais radicais, são ligados ao Bolsonaro. 44 são muito ligados ao próprio Valdemar. E 15 ficam ali com quem der mais. Com quem der mais emenda, der mais benefícios que interessem. Então, em vez de brigar com os bolsonaristas, a primeira iniciativa do Valdemar foi chamá-los para perto, convidando o Bolsonaro a ter um papel na vida partidária, um cargo honorário, coisa que, diga-se, ele nunca teve. É honorário no sentido pecuniário, né? Exato, tem essa também. Ele ofereceu... No acordo deles, saíram essas informações em vários lugares. Eu consegui confirmar isso. Ele ofereceu uma casa para o Bolsonaro morar, um escritório para ele trabalhar. Tá aí uma coisa inútil. E um cargo com salário. Lembrando que ex-presidentes da República têm, por lei, direito a 4 servidores, 2 veículos oficiais, motoristas e a conta paga, né? Gasolina, enfim. E o Valdemar e o Bolsonaro combinaram, ou pelo menos estão nessas tratativas, de que essa estrutura vai ser custeada com dinheiro de doação à campanha e ao partido, doação de pessoa física, para não usar o fundo partidário e isso causar alguma celeuma no futuro. O que o Valdemar está fazendo com esses gestos? Ele está tentando trazer o Bolsonaro para perto, jogar junto, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter divisões na bancada, porque você não pode esperar que a Carla Zambelli vote igual ao Antônio Carlos Rodrigues, que foi ministro da Dilma. E já é da base do governo Lula antes do Lula ser eleito. Então, o Valdemar tenta com isso fazer o Bolsonaro ajudar nesse meio de campo, mas com muito ceticismo, digamos assim. Se tiver que rachar, não tem problema nenhum. Ele racha e ele vai negociar com quem precisa negociar, que é com quem tem poder agora e não com quem teve poder e não tem mais. E se precisar dividir o partido, os bolsonaristas saírem, eles vão ter que disputar o fundo partidário fica com quem e como é que vai ser essa divisão. Isso aconteceu com o PSL, quando o Bolsonaro se elegeu pelo PSL, o partido saiu de Nanico a gigante e eles ficaram naquela briga, o Bolsonaro não conseguiu fazer o partido dele. A diferença entre o Luciano Bivar e o Valdemar da Costa Neto é a experiência e o profissionalismo com que o Valdemar lida com essas situações. O que eu apurei no entorno do Valdemar é que, por hora, ele está mais focado em negociar cargos na mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado, emendas e comissões, para no futuro conseguir compor com o governo Lula. Inicialmente, né, inclusive porque ainda tem 2 meses de mandato do Bolsonaro, em que ele efetivamente tem pouco poder, mas ele ainda tem emenda para distribuir e os deputados não vão abrir mão desse dinheiro, desse recurso, até que o Bolsonaro saia, de fato, do Palácio do Planalto. Já se constatou aí uma movimentação da Carla Zambelli querendo ser líder do PL e o bloco do Valdemar já fala que a derrota do Bolsonaro foi causada pela Zambelli. Então, é uma questão de tempo esse atrito. 2 questões aí. A Zambelli já tem pedido de cassação do mandato dela e talvez isso possa prosperar. Até numa negociação do Centrão com o governo Lula, com a bancada favorável ao Lula. E o próprio Bolsonaro vai ter que se ver pela primeira vez sem mandato, teve 7 mandatos como deputado e 1 como presidente. Ele nunca tinha perdido uma eleição. Ele vai voltar agora para planície, né, Zé? E vai ter que se entender com a justiça. Graças ao Valdemar, vai continuar no Planalto, mas fora dos muros que o protegem da justiça, né? Vai estar na mão de um juiz. Vai ter negociação para tudo agora. Vai ter negociação para qual a vara, vai ter tudo agora. São dezenas de processos, né? Fora os que ainda virão. Me consta também, Thaís, que o boy ofereceu a coisa mais importante, que é pagar os advogados, né? Isso. O que eu gosto do Valdemar, sendo ele quem é que ele nunca tira o olho da bola. Ele tá sempre olhando pro que importa. Essa descrição que a Thaís fez é brilhante, porque é isso mesmo. Ele tem que primeiro saber quais cargos ele vai ter na mesa da Câmara e do Senado e quais comissões, porque isso dá o cacife que ele tem para negociar. Quer dizer, ele sabe exatamente a sequência, quem tem que falar primeiro com quem, o quê. É profissa, não se compara.
essa horda bolsonarista que chegou ontem. Inclusive, Toledo, a bancada que ele fez é mérito dos cálculos de coeficiente que ele fez. E você que me falou isso um dia, eu não tirei isso da minha cabeça. O PSL perdeu a oportunidade de eleger gente porque não tinha conseguido atingir todos os desempenhos mínimos, certo? Mas o PL, mesmo assim, salvo engano, acho que o PL chegou a perder uma cadeira. Porque o que entrou por último foi o Tiririca, que é uma ironia do destino, né? Porque ele sempre elegeu gente com os votos dele. Dessa vez foi o único eleito por quociente. Ele não atingiu o quociente, foi pela média. Enfim. Saudade do tempo que o Tiririca era o problema do Congresso. Hein? Exato. Agora, do mesmo jeito que está tendo essa reacomodação, a gente vai assistir muitas mudanças no Congresso. Eu prevejo a formação de várias novas federações partidárias. Porque o PSDB, do jeito que está, é inviável. O Cidadania é inviável. Vários partidos são inviáveis. E alguns vão precisar se rearranjar para aumentar o seu cacife na negociação de espaço no governo. Um deles, o PSD do Kassab, que é um membro honorário do Arenão, embora não seja do núcleo duro, como o PP e como a União Brasil, mas vai ser fundamental na formação do governo, na formação de maioria para o governo, tanto na Câmara quanto no Senado. E não só lá, né? O PSD do Kassab, que na verdade é uma espécie de neomalufismo, né? Porque todos eles, ele, Kassab, o Guilherme Afife Domingos, que virou braço direito do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, são todos oriundos da Associação Comercial de São Paulo, que é o berço do malufismo. Então você vai ter aqui em São Paulo, por exemplo, uma reacomodação de poder como faz 30 anos que não acontece. Porque faz 30 anos que o PSDB está no poder aqui, sempre um sucedendo o outro, todo mundo estável nos seus cargos. Vai acabar. E aqui vai ter uma disputa férrea, porque você tem, de um lado, esses neomalufistas ou antigos malufistas da Associação Comercial, representados pelo Afife Domingos. Do outro, você tem a Igreja Universal, que deu lugar na chapa, a legenda para o Tarcísio, né? Que é o PRB, vem da Igreja Universal, que vai querer espaço. E você tem todos os bolsonaristas que vão estar desempregados e que precisam encontrar abrigo em algum lugar. Então você vai ter uma disputa enorme entre essas três forças e o Tarcísio vai precisar demonstrar uma habilidade política que eu não sei se ele tem, né? Vai ser curioso de assistir. E no governo federal vai ser uma loucura, porque você vai demitir alguns milhares de militares que têm cargos de confiança, cargos de comissionados, que vão ser obviamente ocupados não só por petistas, mas por todos os aliados de todos os partidos que estão na coligação e os que vão entrar agora. E você tem alguns governos que estavam há muito tempo, em outros estados, também na mão de um partido que perderam, que é o caso, por exemplo, de Pernambuco, em que o PSB está sendo ejetado do poder, depois de décadas também. Então, lá também vai ter uma grande reacomodação. Então, vai ser um período de reacomodação, uma dança das cadeiras, né? E salários, talvez o Brasil nunca tenha visto nessa dimensão, porque pega todo o governo federal e vai ser radical, pega o governo de São Paulo, que é a segunda maior máquina do Brasil, pega o governo de Pernambuco e assim, só não vai ser maior porque foi a maior taxa de reeleição de governadores da história, só igualada por 1998. Mas mesmo assim vai ser uma dança das cadeiras em proporções épicas. No caso de São Paulo é muito promissor, né? Porque é malufistas, não, e os tucanos, gente né? de Macedo, tipo Serra, né? E bolsonaristas. E tem os guedistas, né? Porque o Afife foi assessor do Guedes. Então tem gente do Ministério da Economia também pedindo emprego para ele agora. Os deputados do PSDB de São Paulo, todos estão pedindo, né? Mas esses daí estão no fim da fila. Antigamente as coisas eram piores, só que depois foram piorando, dizia Paulo Mendes Campos. No caso de São Paulo, pode ser isso daí. Vamos encerrar o terceiro bloco do programa. Tem intervalo e depois do intervalo, Kinder Ovo. Vamos ver quem acerta o primeiro Kinder Ovo da era Lula. Já estou considerando a era Lula, certo? Estamos no governo de transição, mas tá certo. Já voltamos. Em novembro, a MUBI tem o prazer de apresentar o especial Excelência Preta, o protagonismo negro no cinema. A nossa curadoria tem filmes de diretores renomados, como Malcolm X, de Spike Lee, e de novos talentos, como Desvirtude, da roteirista queer brasileira Gautier Lee. Vibrantes e transformadores, os títulos capturam um pouco da diversidade da comunidade negra.
e são um convite para prestigiar artistas negros do audiovisual todos os meses do ano. Assista aos títulos do especial e muito mais experimentando 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi.com/foro. mubi.com/foro. Muito bem, estamos todos a postos, cotonete na orelha. Solta aí, Mari. Bolsonaro. Muito bom, ganhou. Já ganhou. Não, já acabou o Kinder Ovo. Deixa eu ver. Zé ganhou. Bem que eu precisava regular a velocidade. Aumentar o volume foi... A frase que deu origem à ordem e progresso da nossa bandeira, veja bem, amor Damares? por princípio, ordem por base, progresso por fim. Amor, Eu vi essa pessoa falar. e progresso. Tiraram o amor. Eu fico imaginando essa reunião. Eu fico imaginando a conversa, né? Não faz uma coisa, põe só ordem, Denise progresso. Fraga. Porque amor é básico, amor é óbvio. Amor todo mundo tem. E eu acho... Ela ouviu isso. Desculpa, mas a frase é do Augusto Conte, mas tudo bem. Esse ato falho, Ela tá comentando. há tantos anos atrás, de tirar o amor da nossa bandeira. É inspiração positivista, tá ok? Pô, Denise Fraga, ela acertou? Esse foi combinado. Pode meter um VAR nesse Kinder Ovo aí que... Combinado. Só porque eu acertei, gato. VAR. Queremos VAR. Bom, o vencedor foi o Toledo. Muito obrigado. Tá. É verdade. Eu tenho que ceder o Eu sou o troféu grande derrotado desse Kinder Ovo. Ganhou o Toledo, depois a Thaís e aqui estou eu. Quem fala é a atriz Denise Fraga num ato de campanha do presidente Lula. Citando sem querer o Augusto Conte, cuja frase é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, né? Que inspirou a porra desse lema que o bolsonarismo é exatamente o oposto, né? Que é desordem e regresso, ou retrocesso. É isso. Bom, antes de passarmos ao Correio Elegante, momento de vocês, Toledo tem uma mensagem sobre o Festival Piauí, que é nos próximos dias 3 e 4 de dezembro na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Diga lá, Toledo. Então, uma das nossas convidadas para o Festival Piauí é a jornalista mexicana Alejandra Sánchez Inzunza, que vai dar pra gente um panorama de como está a situação da imprensa na América Latina. E não é um panorama muito feliz, porque tem problemas em vários países, principalmente na América Central, mas também na América do Sul. E ela vai justamente dar esse painel baseada numa série de reportagens que a Piauí também publicou e foram publicadas em países do continente inteiro, praticamente, justamente contando como a democracia está fragilizada nesses países e como isso impacta o trabalho da imprensa e até a credibilidade da imprensa. Muito bem. É Alejandra, né? Sánchez Inzunza. Muito bem. Teremos Alejandra Inzunza. Ela é muito legal. Será entrevistada por Fernando Barros e Bernardo Melo Franco. Eu sou coadjuvante do coadjuvante, Bernardo Melo Franco. É mentira disso daí, tá ok? Bom, vamos lá agora ao Correio Elegante, então. Eu tô aqui com o e-mail da Carla Gonçalves, que escreveu para fazer uma surpresa para Lindalva, mãe dela. Minha mãe, uma mulher muito humilde, empregada doméstica, não teve oportunidade de estudar, mas sempre se interessou pelas coisas que apresentei a ela, o que a faz cada vez mais buscar conhecimento, inclusive sobre política. E os culpados são vocês, com o Foro de Teresina, que escutamos desde 2018. Hoje ouvimos juntos e em breve leremos juntas também a Piauí. A grande paixão dela
é o Antônio Fagundes dos podcasts. José Roberto de Toledo. Sempre que ouvimos o Foro, ela diz: que homem, que voz. E o amor dela só aumentou depois que eu mostrei a foto do perfil do Toledo no Twitter. Pronto, ela não fala mais de outra coisa. Sendo assim, queria pedir ao Toledo que mande um beijo para minha mãe, essa fã pernambucana que não vive mais sem a sua voz. Um abraço para Thaís, Fernando e, claro, para o Fagundes Toledo. Coisa mais linda. Thaís rindo. Lindalva, um beijo para você. E saiba que o Antônio Fagundes vai ficar muito bravo com essa comparação. Muito bom. Boa, Lindalva, gostei. Eu tô com um e-mail do Jameson de Paula Veloso, que é de Teresina, Piauí. Em 2021, minha companheira Laís me declarou seu amor ao me apresentar o Foro de Teresina. Fui imediatamente seduzido pelo Teresino, pelo Kinder Ovo, pelo Salve Salve, pelo Opa, pelo Momento Cabeção e pelas análises esclarecedoras dessa nossa sombria quadra histórica. Como curioso de política e querendo entender como chegamos nesse buraco, tive a coragem e o prazer de ouvir todos os 223 programas. Consegui entender o Brasil depois disso? Não. Mas sempre é bom ouvi-los trazendo coisas boas e coisas novas. Obrigado pela companhia. Eu e minha amada Laís desejamos vida longa ao Foro e eu peço a vocês, especialmente a Thaís Bilenca, desculpa a intimidade, culpa do Fernando, que mande um beijo para a minha amada Laís. Um forte abraço e até. Jameson, você ouviu os 223 programas a partir de 2021, quer dizer, ele maratonou o Foro de Teresina, ele e Laís, um beijo para ela. Por isso que quando a gente olha a audiência, ela cresce para trás, é uma coisa de louco, assim. Tem episódios de 3 anos atrás que você vai ver e já tem mais audiência do que tinha, obviamente, na época, consideravelmente mais. Bom, eu tô com um recado do Marco. Aspas. Sempre imaginei como eram os rostos de vocês, mas optava por não saber e deixar ficar no imaginário. Domingo, não acompanhei a apuração e fui polir as peças da minha bateria, ouvindo música enquanto aguardava os fogos de artifícios bolsonaristas. Afinal, vivo em Londrina, no Paranase. É ele que está dizendo. Mas as horas foram se passando, nenhum barulhinho sequer, e quando fui ver, faltava pouco para o veredito final. Depois de Lula eleito, abri uma cervejinha e aí sim, enfim, fui assistir o vídeo da apuração do Foro. Quebrei o encanto conhecendo vocês e hoje assinei a Piauí. Vida longa, obrigado por tanto. A conclusão a que eu chego é que ele ficou tão estarrecido ao ver as nossas caras que assinou a Piauí para ajudar no fundo de cirurgia plástica, né, pro trio. Só pode ser isso. Muito bom. Muito bom. Olha só, eu quero dar um último recado aqui, mandar um beijo para a Norma Silva Teles, que vem a ser a sogra do Paulo, que é o síndico do meu prédio, que eu conheci. O Paulo, que é casado com o Edu, mora aqui no meu prédio e casualmente eu soube que são ouvintes assíduos do Foro e a sogra dele, que é a Norma, é mais assídua ainda. E Fernando então, fazendo média com o síndico. Fazendo média com o síndico. Não, eu tô pagando tudo em dias, minhas contas tudo pagas em dia, não tem problema. Não tem média nenhuma, não. Eu fiquei feliz. Você mora no prédio, tá? Praticamente não sai do apartamento. Você sabe que tem gente no seu prédio ouvindo você? É bom também, bom também. Ainda mais o síndico, né? Ainda mais o síndico, é isso. Contanto que eu não seja o próximo síndico, o resto tá valendo tudo. É isso. Fernando já em processo sucessório. Acabou, né, diretora? Acabou. Vamos encerrando assim o programa de hoje. Acabou depois do governo Bolsonaro, né? Mas acabou. Acabou. Se gostou, não deixe de seguir, das 5 stars no Spotify, seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e da Natália Silva.
A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O Foro foi gravado em nossas casas e eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo, Fagundes do Foro. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Eu preciso agradecer aqui um ouvinte que ouviu o nosso Foro ao Vivo para assinantes na segunda-feira e se ofereceu gentilmente, como advogado especializado em direitos autorais, a me defender na ação que certamente eu sofrerei pela execução horrorosa da música que o Bob Marley tomou famoso. Faltou isso. Pega o violão, Zé. Não. Violão só em Foro ao Vivo. Uma Redemption Song, né? Sua. É pago. Bom, Thaís, pra próxima a gente combina um momento Bob Marley, tá? Vai ter agora o momento Bob Marley. Vai ter que rolar. Vai rolar. Vamos fazer, a gente vai pressiona rolar. Ele. Eu vou fazer esse motim. Tchau, Thaís. Rolar. Tchau, até o próximo. Gente, boa semana a todos e até a semana que vem.